Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou muito feliz por estar aqui, vocês sabem. Quero me explicar dizendo que eu não estou tendo tempo para trazer conteúdos mais complexos e profundos. Neste momento estou trabalhando fora, mas assim que for possível resolver esta questão, eu vou me dedicar totalmente a este canal. É um prazer tê-los aqui, é um prazer aos novos inscritos tê-los aqui, a vocês também, velhos inscritos, aos que me conhecem pessoalmente e aos que não me conhecem pessoalmente, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. Este canal, ele é de evolução moral e espiritual, em primeiro lugar. Eu acho que se nós, na prática, aprendermos a como viver a espiritualidade no dia a dia, nós viremos melhores na próxima encarnação. É isto que eu quero viver para mim e eu quero que você viva isto na prática. Pessoal, em primeiro lugar também quero deixar claro que este canal ele não tem religião. O filtro de todas as religiões é o amor. Então, nós do canal Sol de Sírios somos sem religião e somos espirituais. Porque a espiritualidade, ela é de dentro para fora. A espiritualidade é do seu interior para com, integrada à sociedade, integrada ao espiritual. Bom, outra coisa que eu quero dizer. Tudo no universo são ondas. A matéria é onda condensada. A física quântica prova, né, através de inúmeras experiências, inúmeros livros, e que só existem ondas, ou seja, energias. Então, pessoal, tanto que vocês viram lá que a última fase que mostra da física quântica é a teoria das cordas, né? A teoria das cordas, olha lá, afirma que todas as partículas do universo, ou seja, toda a matéria, é formado por filamentos de cordas de energias. Então, pessoal, tudo são só energias. Então, a matéria, ela é energia condensada, né? Porque baixou muito a sua dimensão, então ela virou a matéria, né, como nós conhecemos, mas não deixa de ser onda. Esta caneta é onda, tudo é onda, tudo é átomo, tudo é vácuo quântico. Então, eu sou você, eu sou cada objeto, eu sou parede, e tudo é Deus, porque Deus é vácuo quântico, Deus é a energia do universo, então Deus está em tudo. Bom, o que sobra? Sobra que em cada átomo tem a consciência, então o átomo desta caneta tem consciência de caneta, o átomo deste grampeador tem consciência de grampeador. Então, pessoal, é bom já eu deixar isso bem claro, porque somos todos um. Tudo é uma coisa só. Bom, vamos lá. Outro tópico que eu quero falar. Todos os livros espirituais e não espirituais, principalmente os espirituais, né? Livros de mensagens, como a Bíblia. Todos os livros são canalizados. A Bíblia, ela foi sim canalizada, mas ela foi adulterada, falsificada, corrompida. Então, tem muitas coisas ali, pessoal, que são histórias, que são metáforas. Não é total verdade. Não é assim. Porque outros livros também canalizados, por exemplo, que conta a história de Jesus, a saga de Capela, que Jesus, o Divino Mestre, esses livros mostram uma história diferente do que a Bíblia conta. Então, bom, sabendo disso, o que existe realmente no universo? Se tudo foi escrito e foi canalizado, e se tudo, alguém se inspirou, alguém mexeu, então só existem realmente as ondas, as energias, né? As energias através da matéria em filamentos de cordas e consciências, né? Cada átomo, cada filamento da matéria, ele é uma consciência a nível D, né? Eu sou consciência de Magda hoje. Então tudo é uma coisa só, matéria e energia. Então estamos aí neste ponto, ponto pacífico, né? Bom, não existe então, pessoal, separação entre mundo astral e mundo material. Tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Então, quando o mestre Hélio diz, por que não pensar em ondas, né? Temos que pensar em ondas, porque quando nós visualizamos, quando nós imaginamos, né, e nós colocamos sentimento, a nossa emoção, o nosso desejo já é o sentimento.
Então é mais fácil daquilo vir mais rápido. A manifestação do seu desejo na matéria ou a situação que você quer, você tem que desejar e colocar o coração, né? Intenção, foco. Tudo está junto e vivo. Literalmente, então, Elvis não morreu. Então, para quem me conhece, né, eu já falei, eu sou a Magda, mas reitero aqui, meu canal se chama Sol de Sírios. Eu considero-me sim do Sol Azul de Sírios, da Estrela Azul de Sírios, e um dia eu trarei com mais propriedade uma explicação sobre isso, tá? Então, resumindo, aqui eu era professora do estado de São Paulo por mais ou menos, entre tudo que eu trabalhei, deu sim uns 16 anos, né? E mediante o caminho que eu escolhi, né? Eu perguntava, né? A vida é só isso? É essa rotina, né? Eu estava cansada também de ser obrigada a ir para o culto no domingo às 18 horas, porque eu era evangélica, né? E aí foi quando eu conheci pelo YouTube o mestre Hélio Couto, né? E resolvi segui-lo. E em 2023, cansada das mentiras da educação, eu exonerei o Estado. Bom, passei por perrengues, né? Por sofrimentos, mas eu me entreguei ao todo. Teve um momento, já teve algumas situações na minha vida que eu disse para o universo: não tem mais nada para mim, Deus, então pode me levar. Eu podia morrer, não tinha problema. Sim, apesar que agora, né, depois de muitos anos, eu descobri que a morte no tarô é transformação. Mas sim, eu pedia a morte. Eu dizia: Deus, não tem mais nada para mim, então pode me levar desta terra. Porque eu sou uma pessoa forte e corajosa para enfrentar. Apesar de eu chorar, eu sei que eu consigo segurar a barra. Enfim, mas desde janeiro deste ano, de 2024, eu estou trabalhando de novo numa repartição pública. Bom, pessoal, então é assim, desde 2023, do mês 6 de 2023, eu exonerei o Estado. No mês 7 ainda recebi o último salário, mas aí eu fiquei o mês 8 sem nada de salário, o Estado não me pagou mais nada. Eu só fui receber do Estado no mês 10, eu só fui receber um pouquinho lá no mês 10. Então, eu tinha que arrumar um emprego, eu não queria levantar da cama, eu estava meio depressiva, eu não sabia o que fazer. Eu já tinha feito meu currículo entregue em várias empresas, em várias firmas, em várias lojas, ninguém me chamava, né? Porque eu era professora, não tinha nada a ver. E, bom, mas no dia do meu aniversário, que foi em setembro, eu não tinha vontade de levantar da cama. Meu pai me ligou e me ofereceu um dinheiro. A luz da minha casa estava vencida, o condomínio estava vencido, a minha mãe já tinha me ajudado muito, mas o Estado não tinha me pago mais nada. E aí quando ele me ofereceu, eu falei: nossa, dá para eu pagar umas contas, né, umas contas atrasadas. E aquilo realmente foi um milagre e que levantou, né, o meu astral. E eu falei: nossa, eu levantei da cama e falei: nossa, vou pagar as contas, né? E fui atrás disso daí. Bom, aí entre setembro e novembro, mais ou menos, eu achei um emprego numa loja, também do sistema, né? Então, eu trabalhei nesta loja, fiquei uns 2 meses, e depois não deu certo, né? Eu fiquei desempregada novamente, e em janeiro achei numa empresa terceirizada, né, dentro da repartição pública, e a qual faço parte hoje. Bom, aí, pessoal, eu tirei o tarô, né, sobre minha vida, e o tarô me disse que até eu aposentar, eu ainda tenho que cumprir um tempo no Estado. E isso para mim foi uma resposta. Pessoal, às vezes, como tudo foi criado, tudo é criado, né? Então, às vezes, você fica achando aí que de forma demoníaca você procurar outras fontes para saber sobre a sua vida, mas não é. São formas, maneiras de se trabalhar a sua espiritualidade para saber onde você está, em que ponto você está da sua vida.
E é bom para você também até, não precisa prever o futuro, mas saber o que está acontecendo, o porquê está acontecendo. Bom, então saiu no tarô que eu tenho que cumprir um tempo no estado até. E olha, até eu me aposentar, e olha que eu sou terceirizada, e se eu fosse contratada também da mesma forma, bom, eu estou trabalhando para quem? Para o Estado. E também, pessoal, eu tirei o mapa da vida pela numerologia, pela astronumérica, e saiu que em vidas passadas eu fui de uma hierarquia de poder. E diz que eu era muito rígida e que nesta encarnação eu devo aprender a ser flexível. E isso me marca muito, porque o livro Mensageiros do Amanhecer diz no livro que a maestria do ser humano é ser flexível. E essas empresas, a maioria das privadas, empresas privadas e também pessoas que estão no poder, elas são rígidas, vão pagar karmas. Eu tentei na escola, pessoal, eu fui uma época rígida e uma época eu tentei ser mais flexível, né? Mas é diferente quando você trabalha sozinho do que trabalhar cuidando de 40, né? Cuidando de 35, 40 alunos por sala, é diferente. Bom, pessoal, hoje em dia eu consigo desapegar de tudo e de todos. Eu sou bem mais flexível do que eu já fui. E quando eu me aposentar, então, eu vou ter cumprido o meu tempo espiritual no estado. Vocês entendem, então, que é um tempo espiritual que eu tenho que cumprir? Então, eu estou entendendo o significado da minha vida. Então, neste sentido, eu estou tentando trazer para você entender o significado da sua vida. Bom, pessoal, quando eu também falo sobre você procurar espiritualidades alternativas, eu quero dizer, controle, manipule você as suas energias. Saiba em que pé está a sua vida. Porque se você não controlar, outro vem e controla. O governo já nos controla, o sistema nos controla. Seja você quem manipula as suas energias. Então eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, de como que a gente deve cuidar das nossas energias. Se tudo é uma coisa só, mundo espiritual e mundo material, então você tem que ver que você tem que, de alguma forma, se dedicar à sua vida espiritual. Porque senão a sua vida material afunda. Por quê? Tudo acontece, em primeiro lugar, em ondas. Tudo acontece no astral, em primeiro lugar. E depois se materializa. Bom, quando eu digo, você vai à igreja? Amém. Tudo bem. Segue o protetor de lá. Você faz afirmações positivas? Acredite nelas. Você vai na Umbanda? Obedeça lá. Acredite neles. Você faz perguntas ao universo? O universo responde até no para-choque do caminhão. A resposta virá. De alguma forma, o universo vai responder. Você faz simpatias? No sentido benéfico. Tudo que eu estou falando é no sentido benéfico. Você faz benzimentos? Você faz emplastos, que são remédios caseiros? Você faz banhos? Você toma banhos? Banhos medicinais, banhos espirituais, para se limpar a sua aura, limpar os seus chakras? Você ouve a sua intuição? A sua intuição é a sua centelha divina. Olha, eu trouxe ela aqui, a sua centelha divina. É uma chispa de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo. É a sua criança interior, é a sua intuição, é o seu sexto sentido, podemos dizer. Você ouve a sua centelha? É Deus em nós. Você tira cartas de tarô? Você faz apometria? Você conhece a apometria? Você sabia que você pode se limpar de um mago negro, que é um dos magos mais perigosos que existem? Você já fez constelação familiar? Você faz? Você pode fazer uma para cada assunto, uma para cada pessoa da sua família.
Você recebe reiki? No YouTube tem bastante reiki e tem bastante meditações. Você faz meditações? Você faz RH? A ressonância harmônica do mestre Hélio Couto? Eu faço RH. Eu tenho muito orgulho em dizer que a minha vida, depois que eu comecei a ouvir o mestre Hélio Couto e fazer RH, a minha vida, ó, ela pula, ela muda, ela muda, ela muda, porque a única constante no universo são as mudanças. Você se ouve? Você ouve outras frequências? Sabe o que o mundo quer? Sabe o que o sistema quer? Que você encha seu neocórtex, seu racional, sua mente, que é o seu ego, que você encha de futebol, que você encha de novela, que você encha de noticiários, de notícias ruins, de desemprego. É isso que o sistema quer. Pessoal, coloque intenção, foco, sentimento, planejamento na sua vida. Pense coisas boas, acredite que o melhor está por vir, acredite que você é um amontoado de átomos que uma hora está aqui, uma hora está ali, uma hora está ali, e o átomo ele salta, e o átomo ele vibra. A sua frequência tem que ser alta para o átomo vibrar mais alto e você ficar cercado de coisas mais altas. Bom, como eu já disse, se você não manipular suas energias, independente de qual espiritualidade você escolha, outro vai manipular. Você acha que tudo isso são superstições ou crendices? Pois é, pessoal. Não, não são. É assim mesmo que funciona. Só existem energias. Você é o que você crê, o que você acredita, o que você aceita. Uma criança aceita a física quântica, uma criança aceita as energias, uma criança aceita que a planta nos ouve, que a planta sabe quem é boa para ela e quem é ruim. E às vezes o adulto não aceita. Tudo são crenças, é você quem aceita ou não. Pessoal, acredite em tudo, porque tudo existe, porque tudo é imaginação de alguém ou é experiência de alguém. Coloque desejo, coloque sentimento para manifestar na matéria. E se for coisa errada que você pensou e que você não queria pensar ou que você não quer mais pensar, cancela. Cancela, fala eu cancelo isso e pensa algo de bom, coloca algo de bom naquilo que foi ruim e cancela a coisa errada. Como eu já disse, mundo material e mundo espiritual é um só. Significa que tudo é divino, que tudo é sagrado. Os índios estão certos. Tudo é divino e tudo é sagrado. Aí eu quero dizer uma outra pergunta. Fazer uma outra pergunta. O que está acontecendo na sua vida? Primeiro, a sua vida aqui na Terra é reflexo da sua vida no mundo espiritual. Você largou a sua vida espiritual? Então volte para ela. Você largou de se dedicar para a sua vida espiritual? Então volte para ela. Sabe aquela música, Deixa a Vida Me Levar? Ela não deve nem ser cantada, porque tudo que passa na nossa mente a gente grava e fica no subconsciente. Então, nem por desfrute, deixa a vida me levar. É você quem leva a sua vida. Você está numa zona de conforto? Tudo dura um tempo. Depois de aprender tudo de determinada atividade, você tem que gerar frutos. Ensinar aquela atividade ou mudar de atividade. Ou mudar ensinando aquela atividade, como eu já disse, né? Porque senão você começa a ter problema. E o primeiro problema é doença. Doença é zona de conforto. É também, mas para mim é mais zona de conforto. Porque o mal não é mal. É só para você crescer. Por isso que quando nós pagamos karmas, né, a gente vai aprender com aquilo. Mas o todo, ele não quer que nós venhamos sofrer. O todo quer que nós venhamos crescer. Então, por isso nós temos que aceitar as mudanças, ser resilientes, andar conforme o barco. Bom, para mim, o significado da vida é achar as respostas que satisfaçam os meus desejos.
Então eu vou fazer outra pergunta para você. Qual o propósito da sua vida? Propósito de vida é você saber qual carreira você quer seguir, quais relacionamentos quer ter, você tem saúde, qual a espiritualidade você quer seguir. Os objetivos material, mental, emocional, espiritual. Como você busca tudo isso? Você é organizado? Com quem você integra? Também a maestria do significado da vida é você ter equilíbrio, é se autoafirmar. O seu corpo, ele também te traz paz quando você está fazendo aquilo que você nasceu para ser. Então, quando você se autoafirma, você tem autoestima boa. Autoafirmar é ter certeza daquilo que você quer para sua vida. Você tem certeza do que você quer para sua vida? E aquilo que você quer para sua vida não pode ser só para você. Você tem que expandir para as pessoas. Você tem que ajudar o mundo. Porque o melhor do significado da vida é a evolução inclui você viver para os outros. Não é viver para si próprio. Quem vive para si próprio atrai problemas. Tem que viver para os outros. Bom, com quem você se integra? O que você faz é para os outros? E quando fizer, faça com alegria, com amor. O que você quer e o que você não quer para você. Desde que você descubra seu propósito e esse propósito se alastre para o mundo, isso é ser feliz. Ser feliz é ter amor, é ter vontade. Ser feliz é fazer o que gosta, porque você faz até de graça. A vida está em constante movimento, como eu já disse, e as mudanças são as únicas permanentes deste fluxo. Eu quero também deixar ainda claro aqui para você, seja flexível. Outros recados. Diga sempre, eu posso, eu sou, eu tenho. Não seja vítima das circunstâncias, mas responsável pelo que você criou. Aceite o tempo ruim, o tempo mau, com resignação, trabalhando, ajudando, estudando e com resiliência, se adaptando às novas circunstâncias, às novas mudanças. Bom, eu, Magda, tenho um caminho e um processo para onde vou chegar e o que quero. E você tem já o seu caminho? Comece a trilhar um caminho. Tome as rédeas do seu caminho. Saiba onde você quer chegar. Porque o universo vai colocando também coisas novas. Bom, pessoal, são essas as reflexões que eu trouxe para vocês com muito carinho, com muita força. E eu quero desejar a todos vocês, a cada um de vocês, amor, compaixão pelo próximo e coragem. É uma alegria imensa eu estar aqui e um dia eu estarei definitivamente aqui e com os novos projetos que o todo colocará no meu coração. Um beijo, fique comigo aqui neste canal, tá bom? E se eu puder ajudar, eu vou, sempre. Um abraço. Até mais.